Olá, eu sou o José Paulo, Chief Security Officer da ESH Tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouco de SOC, tanto no modelo tradicional quanto no modelo de próxima geração. Quando perguntam de segurança, a palavra SOC, o acrônimo, vem à tona. Nem todo mundo sabe o que é. SOC significa Security Operations Center, que basicamente é o centro de operações de segurança que tem um objetivo macro, todo SOC vai ter, que é detectar e responder a ameaças cibernéticas. Um SOC pode ter muito mais coisa do que apenas isso. Por exemplo, pode ter gestão de vulnerabilidade, operação de ferramentas de segurança, até simulação de adversários. Mas de uma forma geral, todos os SOCs têm essa missão macro de detectar e responder ameaças cibernéticas. As organizações tendem a buscar diferentes approaches para esse tipo de operação, desde uma operação 100% interna ao outro extremo, uma operação 100% terceirizada. A grande maioria das organizações vai experimentar alguma coisa no meio do caminho. Essa combinação, ela é o que a gente conhece como o SOC tradicional. O SOC tradicional, ele também tem os seus desafios, e não são desafios recentes. Não estou falando de 2025 quando você está assistindo esse vídeo. São desafios de décadas. Por exemplo, a gente tem um número grande de alertas e é um número crescente de alertas. Vou dar um exemplo aqui na ESH, a gente tem dezenas de milhares de alertas triados por mês. Esses alertas sempre crescem. À medida que essas organizações vão crescendo, seus ativos digitais vão crescendo, esses alertas tendem a crescer junto. O que são esses alertas? São sinais que alguém precisa olhar alguma coisa dentro de um perímetro de segurança ou dentro de um comportamento, e assim vai. Esses alertas, por serem crescentes, eles colocam uma pressão natural nas equipes, que é acompanhar o crescimento da equipe com o crescimento dos alertas. Normalmente essa conta é bastante desbalanceada. Tende a crescer muito mais alertas do que tende a crescer a equipe. Inclusive, de curiosidade, estava lendo um artigo recente, de 1994, que falava da dificuldade dos agentes de segurança responder alertas de segurança dentro de um ambiente e como a automação podia ajudar nisso. Sabendo que o número crescente de alertas é um desafio, a gente tem outros desafios complementares. Por exemplo, a crescente adaptabilidade e a engenhosidade dos atacantes na hora de criar os seus padrões de ataque. Dessa forma, também requer um eterno aprendizado dentro dos profissionais de segurança que estão dentro de um SOC. Só para citar apenas esses dois desafios, mas eu gosto de sempre adicionar um terceiro desafio, que é o quê? O ser humano enquanto profissional de segurança, dentro da sua escassez de conhecimento. Temos muito mais atacantes, temos muito mais desafios do que a gente consegue ter de profissionais disponíveis de cibersegurança. Óbvio, assim como qualquer outra profissão, tem uma curva de aprendizado. Vai sempre começar ali um júnior até ele se tornar um profissional especialista. Só que isso pode levar anos. Normalmente, muito mais do que a gente gostaria em termos de disponibilidade de profissionais. Então, esses desafios, qualquer SOC, seja ele em qualquer localidade desse planeta, vai ter. Mais para um lado, mais para outro, mas todos vão compartilhar esse desafio. E aí, no mundo de IA, generativa como a gente está, a gente não é incomum em rodas de conversa ou formais ou informais ou de especialistas ou não, a gente ouvir, por exemplo, sobre a suposta substituição do profissional por uma inteligência artificial. Não só no campo da segurança, isso aí a gente ouve o tempo todo falar disso. Também não é uma notícia nova, a gente já ouve falar que as máquinas vão substituir o ser humano desde o advento da máquina em si. Mas, falando de hoje, a gente está num momento onde a habilidade humana, e eu estou falando de hoje, não quero fazer futurologia, então não posso prometer que isso vai continuar no futuro. Talvez esse vídeo envelheça muito mal, mas agora e talvez no futuro tão próximo, a gente não vai ver uma substituição, por exemplo, da adaptabilidade que o ser humano tem frente à máquina. A máquina consegue processar toneladas e toneladas de dados muito mais rápido do que a gente, mas a gente tem uma capacidade que ainda não consegue ser imitada pela tecnologia atual, que é a adaptabilidade. E aí, conecta esse exemplo com o que a gente chama de SOC de próxima geração. O SOC de próxima geração, ele tem algumas características.
Por exemplo, ele vai ampliar a sua capacidade de visão. Lembra que a gente só consegue defender aquilo que a gente conhece. Então, para a gente conseguir defender uma organização, temos que conhecer todos os meandros daquela operação, daquela organização. Sabendo disso, a gente precisa de telemetrias, de informações que chegam até o SOC. Quanto mais a organização se espalha, quanto mais frentes ela abre, quanto mais ela se expande no mundo digital, mais dados a gente vai ter. O SOC moderno, ele, em vez de encarar isso como um desafio, ele encara isso como uma vontade. Sim, por favor, traga mais dados, tragam mais informações para o SOC. Por quê? Porque ele alinha esses objetivos e as qualidades que tanto uma máquina, aprendizado de máquina, AI, consegue trazer para a gente, que é a alta capacidade de processamento, com a adaptabilidade do ser humano. Então, essa combinação é o principal elemento que diferencia um SOC tradicional de um SOC de próxima geração. Que é o quê? Fazer o melhor uso da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, machine learning, para potencializar o que hoje é um desafio, o que hoje é uma dificuldade, a gente potencializar isso e transformar em um diferencial para o centro de operações de segurança. Exemplo, o número de alertas crescente. Se eu tenho uma automação combinada com inteligência artificial para auxílio da tomada de decisão com aprendizado de máquina, eu consigo tirar as atividades triviais, aquele trabalho oneroso que a gente chama de toil, eu consigo reduzir este toil e transformar isso em ações mais complexas, onde eu posso utilizar a capacidade e a adaptabilidade e a engenhosidade humana para fazer aquele tipo de trabalho. Então veja, no mundo de IA, a gente tem que falar de humanização dentro do SOC. E essa humanização dentro do SOC é justamente saber que eu tenho uma mão de obra escassa, que ela demora anos para ser formada, mas ela tem um alto nível de expertise. Então, eu tenho que utilizar melhor o tempo desse profissional para eu ampliar a minha capacidade de visibilidade dentro de um SOC de próxima geração. Essa capacidade de fazer isso da forma correta, da melhor forma, é o que diferencia um SOC de próxima geração de um SOC tradicional. Veja, não existe receita que vai ficar ad eterno, infinito. Vai ter sempre que se atualizar. Porque a máquina em si, ela tem uma capacidade de potencializar a nossa tomada de decisão. Isso é sabido, temos vários modelos já que ajudam a gente nisso no dia a dia. Mas tem coisas que nunca aconteceram antes, que a máquina não sabe que existe. Exemplo, pensa em uma nota que está escrita em um papel. Primeiro que ela não está já num ativo digital, ou seja, o aprendizado de máquina não conseguiria obter aquela informação. E mesmo que ela conseguisse obter aquela informação, necessitaria de uma pessoa ir lá e apontar aquele papel, por exemplo, para uma câmera, e aquela câmera decifrar o que está escrito ali e transformar aquilo num ativo digital. Se isso não acontecer, toda aquela informação não vai estar disponível para a máquina. Então, esse ponto da humanização é importante porque na tecnologia atual, a gente ainda não tem como substituir por completo o ser humano. Estamos muito mais no estágio de trocar um machado por uma motosserra na mão do lenhador do que substituir o lenhador. Este processo dentro do SOC, humanização, ele vai além da capacidade técnica. Ele também tem um outro aspecto simplesmente psicológico, que é o quê? Reduzir as tarefas repetitivas e estressantes para tomar as decisões muito mais interessantes, que levam ao aprendizado do profissional, em vez de criar ali uma fadiga, um burnout, que é um problema que os profissionais de segurança, hora outra, acabam enfrentando. Essa humanização, ela passa, além de ferramentas e processos, também por uma perspectiva de melhora. Veja, se eu tenho ali uma eterna batalha com falso positivo, eterna batalha com o número de alertas crescentes, isso sim parece uma derrota. Então, quando a gente inverte o jogo, isso passa a trazer uma sensação de progresso e de vitória, que é extremamente importante para a continuidade do bom trabalho. Um profissional de segurança motivado, ele consegue usar muito mais a criatividade dele do que um profissional desmotivado. E sabendo que os atacantes têm uma motivação adicional para conseguir fazer o que eles querem, o mal, a gente precisa também replicar algum tipo de estímulo positivo para os profissionais de segurança. Essa sensação de vitória é um elemento super positivo e a gente presencia isso
e faz diferença. Quando eu digo faz diferença, não é só num aspecto subjetivo. Eu vejo as pessoas trabalhando aqui do lado melhores, mas isso transfere em resultados concretos, em números melhores. E esse tratamento dos eternos, do eternamente crescente dos alertas e da necessidade de redução de falso positivo, ele é como aparar as unhas, ele vai ter que ser feito para sempre. Não precisa ser doloroso, ele pode ser muito melhor até o ponto como a gente faz hoje, simplesmente pegar um clipper e cortar a unha. Não precisa ser doloroso, e esse é o processo que um SOC de próxima geração tenta trazer. É a melhor combinação da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, com a capacidade e adaptabilidade do ser humano e aproveitar o conhecimento que ainda não faz parte de um acervo digital. Seja ele, como eu disse no exemplo, por uma simples nota num papel, até aquele tipo de conhecimento que é transmitido numa conversa, que não entra dentro de um ativo digital. Ainda assim, o SOC de próxima geração tem os seus desafios, obviamente. Exemplo, a própria governança da inteligência artificial. É um desafio que todos nós, profissionais de segurança, enfrentamos hoje. Onde estão os dados, a forma como que a IA vai utilizar esses dados. Por quê? A inteligência artificial, para ela ser efetiva, ela precisa ter dados de qualidade para ela poder aprender da forma correta. Então, juntamente com o volume de dados. Então você tem dois elementos complexos de se obter dentro de um universo de segurança. Um volume grande de dados e dados de qualidade. Poucas organizações vão conseguir fazer isso da forma como que nós profissionais de segurança, precisamos ter. Então cada empresa hoje tem as suas próprias iniciativas e cada empresa tem compartilhado muita coisa de sucesso com outras empresas. Por quê? No universo de segurança, existe sim um senso de comunidade. A ESH, enquanto provedora de serviços de segurança, ela tem interesse que a sociedade se torne mais segura, não só as empresas sob o nosso cuidado. Por quê? Porque a gente entende que uma sociedade mais segura, o balanço entre a nossa capacidade e o risco das organizações para operar, ela fica mais equilibrada. Se isso ficar muito desequilibrado, a gente vai ter muito mais dificuldade enquanto pessoas do que as organizações. E está intrinsecamente ligado uma coisa com a outra. As organizações são feitas de pessoas e essas pessoas têm uma percepção de risco. A gente mantendo esse risco controlado, a gente consegue evoluir enquanto comunidade. Sabendo que essas iniciativas elas são muitas vezes compartilhadas entre as organizações, cria uma evolução mais rápida. E é exatamente nesse momento que estamos enquanto IA e Machine Learning de um lado e seres humanos do outro. Sabendo disso, a gente continua aqui na ESH num processo crescente de buscar potencializar o ser humano, de criar situações onde a gente aproveita melhor a capacidade do profissional de segurança e a gente, junto com isso, consegue entregar para os nossos clientes, para os nossos parceiros e para a comunidade, iniciativas compartilhadas para criar um ambiente digital mais seguro, porque essa é a missão da ESH. Eu sou o José Paulo, CSO da ESH, muito obrigado.